Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amores. Tudo bem com vocês? Esperamos que sim, não é, Dodô? Então, como é que vocês estão? Estão continuando fazendo a higienização? E aí, fizeram as atividades de ontem? Falando de atividades de ontem, qual foi o assunto que a gente viu ontem? Muito bem, graus do substantivo, não foi? Onde a gente viu diminutivo e aumentativo, não foi? E as terminações que a gente utiliza tanto nesses diminutivos quanto nesses aumentativos, não foi, gente? Bom, hoje nós vamos falar sobre matemática, certo? Mas o que, tia Bárbara, de matemática? A gente vai ver hoje os números fracionários, certo? A gente vai entender o que é fração e como é que a gente faz esses números, certo, gente? Mas antes disso, tia Bárbara queria desejar para vocês um feliz Dia do Estudante, que a gente comemora hoje, dia 11 de agosto. Certo, meus amores? Então, ó, um beijo no coração de vocês pelo dia, tá? E agora a gente vai para as nossas operações de hoje, depois para o nosso conteúdo, certo? Também vamos ter hoje uma atividade maker, onde vocês vão aprender a fazer uma lembrancinha para vocês mesmos do Dia do Estudante, certo? Então, vamos lá para a nossa aula de hoje. Bom, gente, nossas operações de hoje serão na nossa apostila, tá? Na páginas 25 e 26. Tia Bárbara vai fazer a primeira questão da página 25, certo? São as duas divisões por 22. Tia Bárbara já fez a tabulada aqui e agora a gente vai responder, certo? Então, vamos lá. Aqui a gente sabe que o 4 não pode porque é menor que o 22, então fica o 44. Qual é o número na tabuada de 22 que dá 44? 2. Então, 22 vezes 2, 44. Para 44, nada, certo? Desce o 6, porém o 6 é pequeno. Então, a gente completa com o 0 e desce o outro 6. 66, que é multiplicado por quanto para dar 22 multiplicado por quanto para dar 66? 3. Então, aqui, ó, 3. 22 vezes 3, 66. Para 66, nada. Certo? Agora aqui. O 8 é pequeno, a gente sabe, então não pode. Fica o quê? 88. Qual é o número que multiplicado por 22 que dá 88? 4. 22 vezes 4, 88. Para 88, nada. Desce o 1, o 1 é pouco, completamos com 0. Desce o outro 1, também é pouco, completamos com outro 0. E desce o 0, 110. Qual é o número multiplicado por 22 que dá 110? 5. 22 vezes 5, 110. Para 110, nada, fechamos a conta, certo? Então, aí na página 24 ainda tem um probleminha para vocês fazerem aí. E na página 25 também tem outros probleminhas, para outras operações e um probleminha também para vocês resolverem. Certo, meus amores? Então, agora vamos lá para o nosso conteúdo de hoje. Começar com frações, aquele conteúdo que a grande maioria acha tem dificuldade, mas aqui nós vamos trazer de uma maneira bem fácil. E aí eu pergunto, qual a ideia que você tem sobre fração, né? O que você imagina que é fração? Fração nada mais é do que dividir algo em partes iguais, não importa quantas, mas se for em partes iguais é fração. Então vamos dar um conceito, o que é uma fração, né? O que nós podemos entender por fração mesmo também, assim, falando de um conceito de uma maneira formal. O que nós poderíamos definir fração?
né, nada mais é do que uma parte de algo, uma parte do todo, né? Então um pedaço, a fração é um pedaço de alguma coisa. Olhando aqui o exemplo, olha, esse tablet de chocolate aqui, nós temos o seguinte: cada pedaço desse, né, é uma fração desse todo aí, de toda a parte, né? Se nós pegarmos aqui uma pizza e fatiarmos ela em vários pedaços, cada fatia é uma fração da pizza inteira. Se nós pegarmos aqui uma jarra com suco e colocar copos em partes iguais, né, em copos o suco, cada copo desse representa uma fração. Se nós pegarmos um bolo e fatiarmos também esse bolo, e cada fatia desse bolo, né, vai ser também o que? Uma fração do bolo inteiro. Então, fração nada mais é do que isso, né? Então, já que nós conhecemos, vamos agora representar. Como nós vamos representar? Nós vamos usar números para representar essas frações. Olha o esquema aí, ó. Então, dessa maneira aqui nós temos 1/5, é uma fração, 1 dividido para 5, onde nós temos o numerador, o número de cima, e o denominador, o termo de baixo. Então, isso é uma das maneiras de representar. É a única? Não. Poderíamos representar assim, ó, 1 dividido para 5, né? Não é a maneira mais usual, mas também pode ser representada, né? E aí aquela coisa, nós apresentamos aí duas palavras, numerador, denominador, e aí vem aquela perguntinha na cabeça: mas o que é mesmo realmente isso? O que é o numerador? O que é denominador? Vamos entender melhor, vamos olhar aqui direitinho. Vamos começar pelo denominador. O denominador é a parte de baixo da fração. Ela indica o número de partes em que algo será dividido. E o numerador é o número de cima, a parte de cima da fração. E ele vai fazer o que? Ele vai indicar quantas partes nós vamos pegar, nós vamos considerar daquela parte toda que foi dividida. Então, o numerador indica o número de partes que usaremos dessa quantidade que nós acabamos de dividir. Só isso, né? Então, além dessa questão da representação, nós podemos ler uma fração. Como nós vamos ler ela? Vamos observar que o numerador vai ser sempre números o quê? Números cardinais, aqueles números que indicam quantidade, 1, 2, 10, 15, 20 e assim por diante. No denominador já podemos ter número fracionário ou ordinário. Por exemplo, o 2 é meio, metade, o 3 é terço, né? Do 4 em diante vai ser quarto, quinto e assim por diante. Acima do 10 nós vamos usar a palavrinha avos, né? Neles também. Então eu trouxe aí uma tabelinha com alguns números. Olha aí, 1 dividido para 2, 1 meio, né? Outra, 4 dividido para 7, 4 sétimos. 1 dividido para 10. Vocês sabem, hoje a gente vai falar sobre números fracionários. Mas, tia Bárbara, o que é uma fração? Fração é um número que representa em quantas partes iguais foi dividida uma unidade ou um inteiro. Por exemplo, finjam, tá, que aqui é uma pizza, porque vocês sabem que tia Bárbara é péssima desenhando. Porém, quando ela tá assim, ó, ela tá uma pizza e foi dividida em 10 partes, tá certo? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 partes, tá? Então, quando ela tá toda completinha, a gente chama que ela está, ó, um inteiro, porque ela está toda inteira. Certo, gente? Mas a gente representa como fração 10. Por quê? Porque é um inteiro que foi dividido em 10 partes. Certo, gente? Então, ó, numerador, que é o número que fica em cima da fração, e denominador é o número que fica abaixo do número, que é a parte que foi o quê? Dividida em quantas partes, certo? Então, é isso. Fração é um inteiro que a gente divide em várias outras partes, certo? E que a gente consegue fazer esses números fracionários, certo, gente? Então, vamos lá entender como é que fica se essa pizza fosse dividida em outras partes. Vamos lá? A gente vai ver como é que a gente chama esses números fracionários de acordo com o seu denominador, certo? Então, vamos lá. Quando a gente vê o 1 como numerador e o 2 como denominador, a gente chama de 1 meio, certo? Ou seja, é a metade. 1 numerador, 3 denominador, 1 terço. 1 numerador, 4 denominador, 1 quarto. 1 numerador e 5 como denominador, 1 quinto.
1 como numerador, 6 como denominador, 1 sexto. 1 como numerador e 7 como denominador, 1 sétimo, certo? Quando a gente vê 1 como numerador e 8 como denominador, 1 oitavo. 1 como numerador e 9 como denominador, 1 nono. E 1 como numerador e 10 como denominador, 1 décimo, certo? Mas, tia Bárbara, e quando passar de 10, como é que a gente vai chamar essas frações? A gente vai ver isso agora, vamos lá? Bom, gente, então, quando passa do número 10, como é que a gente chama essas frações? Tia Bárbara trouxe 2 exemplos para vocês aqui. 2 e tem o 13, 1 e tem o 31, certo? Então, aqui, 2 numerador, 13 denominador. Então, a gente chama de 2, 13 avos. 1, 31 avos. Então, todo número que passou de 10, a gente vai falar o número dele normal como 13 e acrescentar a palavra avos. Certo, gente? De novo, 2, 13 avos e 1, 31 avos, certo? Só que quando essas mesmas frações tiverem as questões de 10, 100 e 1000, eles vão ser o quê? Chamados de 1 décimo, como a gente já viu, 1 centésimo, que se caracteriza para o 100, e 1 milésimo, que é usado para o 1000, certo? Então, vamos lá ver agora um exemplo. Aí, tia Bárbara trouxe 2 exemplos para a gente entender melhor essa questão das frações, certo, gente? Então, vamos lá. Aqui, a gente tem um inteiro, certo? Que foi dividido em quantas partes? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, a gente já sabe que esse denominador aqui é o quê? O número 6, porque foi dividido em 6 partes, certo? Só que ela foi utilizada, que tem essas partezinhas pintadas. Quantas partes? 1, 2, 3, 4, 5. Então, o nosso numerador vai ser 5. Então, vai ficar, ó, 5 sextos, certo? Por quê? Porque um inteiro que foi dividido em 6 partes, mas foi utilizado apenas 5 partes, certo, gente? Agora aqui, um inteiro que foi dividido em quantas partes? 1, 2, 3, 4. Então, o nosso denominador vai ser quanto? 4. E quantas partes foi utilizada dessas 4 partes? 1, 2, 3. Então, ó, 3 quartos. Certo, gente? Eu espero que vocês tenham entendido a nossa aula de hoje, tá? Qualquer dúvida a gente tira lá na nossa aula do Meet, certo, meus amores? E hoje que tia Bárbara falou a vocês, certo? Então, hoje o que é que a gente vai precisar para a nossa atividade maker? Uma garrafa PET, tá, gente? Canetinhas coloridas, um pedacinho de papel colorido, cola, tesoura, tá? E também uma folhinha. Se vocês não estiverem coloridas, já sabem. Façam na branca mesmo e usem a criatividade de vocês. Pode usar tinta, lápis de cor, enfim, certo, meus amores? E um lápis. Então, o que é que a gente vai fazer? Primeiramente, a gente vai pegar a garrafa PET e vamos cortar ela no meio. No que, ó, tia Bárbara já cortou, tá? Pra mostrar a vocês. A gente só vai precisar da parte de baixo, tá? Da nossa garrafa PET, tá certo, gente? Como vocês podem perceber, quando a tia Bárbara cortou, ficou um pouquinho troncho. Aí a gente faz o quê? A gente acerta, tá? Com a tesoura. Se vocês, gente, não sentirem firmeza para não se machucar, tá? Peçam a mãe, o pai de vocês, algum adulto que esteja em casa, para cortar, para que ninguém, tá? Se corte. E lembrando, usar uma tesoura sem ponta, certo? Quarto ano. Então, ó, ajeitada
a garrafa para ela ficar o mais retinho que a gente conseguir, tá, gente? Para ficar bem bonitinho. Pronto. O que é que a gente vai fazer agora? Vamos pegar esse papel e vamos, ó, dobrar ele assim no meio. Gente, só pra gente fazer o quê? A gente cobrir aqui com o papel, tá? A garrafa para ela não ficar assim, sem nada, tá? Lembrando que pode ser uma garrafa de qualquer cor, tá, gente? Branca, enfim. E aqui, no caso, tia Bárbara vai colar um papel. Mas se vocês preferirem, tiverem tinta em casa, vocês podem pintar a garrafa PET com a tinta que vocês quiserem, da cor que vocês quiserem. Certo? Então, ó, dobramos no meio. Agora a gente vai cortar, certo? Ó, cortamos a folha onde a gente marcou que foi o meio. Ó, feito isso, vamos ter o quê? Duas partes. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai colar aqui, ó, pra ficar cobertinho, certo? E aqui atrás ainda faltou um pedaço, a gente vai usar outro pedaço aqui. Se vocês preferirem, no lugar de a gente usar cola, pode usar fita adesiva também, tá, gente? Fita durex, ela também cola, certo? Então, tia Bárbara vai fazer isso. Vai botar aqui dos dois lados, tá? Finais do nosso papel, ó, a cola aqui, que tia Bárbara passou. E vai tirar um pedaço dessa outra tira para poder colar, para esconder o buraco que tá faltando também, certo? Então, tia Bárbara vai passar a cola de um lado e de outro também, tá? Vou colar logo o pequeno, certo, gente? Ó, cola lá em cima pra ficar bem bonitinho, tá? Ó, que a Bárbara já colou um, pra não ficar mostrando o buraco. E a gente cola outra parte em cima do outro papel onde a gente colou aquele para não ficar o buraco, certo, gente? Ó, gente, colei, estão vendo, ó? Aqui é a parte do buraco que tia Bárbara colocou, mas aqui a gente vai botar outra coisa que não vai ficar mostrando isso aqui, certo? Então, feito isso, deixa secar. Lembra daquele pedacinho de papel? Esse daqui foi a sobra daquele do cartão do Dia dos Pais que a gente fez junto. Então, o que a gente vai fazer? Vai marcar com uma régua, se quiser, tá? Ou corta mesmo no olhômetro. E vamos fazer tracinhos assim, ó. Estão vendo, gente? Para que a gente, ó, corte e faça o quê? Lápis. A gente vai fazer lápis, tá? Para que a gente decore o nosso porta-treco, tá? Aí a Bárbara vai fazer só 2 lápis. Como é que a gente vai fazer esse lápis? A gente vai, tem, ó, ficou assim. A gente vai marcar e vai cortar no início do papel um triângulo, gente, ó. Que já fica parecendo um lápis, estão vendo? Aí agora a gente vai decorar pra ficar realmente parecendo um lápis. Tia Bárbara vai fazer, tá? E vem mostrar pra vocês como é que vai ficar, combinado? Bom, gente, tia Bárbara já fez, estão vendo, ó, os lápis, tá? Tia Bárbara desenhou com canetinha, mas vocês podem desenhar também com lápis de cor, certo? Então, feito esses lápis, o que é que a gente vai fazer? A gente vai pegar o que a gente já colou e vai colar primeiro para esconder, tá? Aqui, ó, o buraco, certo? Tá vendo? Ó, tia Bárbara já fez. Bárbara usou canetinha colorida, mas vocês podem usar também lápis de cor, tá? E agora, quando a gente fez isso, a gente vai pegar essa parte daqui que a gente botou, que ficou marcado como a gente cobriu o buraco, a gente vai colar em cima para cobrir, certo? Ó, estão vendo? Vamos passar a cola, tá?
aqui, ó, no nosso porta-treco, tá? E vamos colar primeiro o que? O primeiro lápis, certo? E a Bárbara fez 2 lápis, mas vocês podem fazer mais, tá, gente? Ó, primeiro lápis que a Bárbara já colou, certo? E a gente pode botar o outro lápis aqui também do lado, ou vocês podem botar de lado ou atrás. E a Bárbara vai botar de lado, tá? Também para ficar os 2 juntinhos. Ó, gente, estão vendo? Os 2 lápis que tia Bárbara desenhou, ó. Espera secar, estão vendo? E agora a gente pode guardar qualquer treco dentro. Como tia Bárbara tá com os lápis aqui, tesoura e tudo mais, ó, pode guardar. Mas aí que vocês podem guardar também outras coisas. Brinquedos de vocês, lápis, qualquer outra coisa. Estão vendo como ficou bonitinho? Então, gente, um feliz dia do estudante para vocês, tá? E a gente se encontra amanhã aqui no nosso vídeo, no nosso canal e daqui a pouquinho no nosso Google Meet, certo? Não esqueça, marquem a escola ou mandem fotos para que tia Bárbara veja que vocês estão fazendo as nossas atividades maker, tá bom? Então, ó, beijo e tchau, tchau!